Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao webinar sobre amiloidoses, né? Meu nome é Ariadne Guimarães, eu sou responsável pela área de relações institucionais da Casa Hunter, né? E hoje eu estou aqui para moderar uma conversa especialíssima sobre amiloidoses, um grupo de doenças raras, caracterizado, né, pelo depósito de proteínas insolúveis no corpo. Fiquem tranquilos que a gente vai explicar cada uma dessas palavras, isso vai ficar fácil de entender. Mas antes da gente conversar essa conversa e da gente apresentar essas convidadas e esse convidado tão importantes, tão especiais para nós, em nome da Casa Hunter, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores dessa semana temática, a Pfizer, a PTC, e também aos nossos apoiadores, a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a FEBRA-Raras, e também ao Instituto Breno Blois. Obrigada a todos. Enfim, agora a gente pode conversar. Seja bem-vinda, doutora Sandra Marques e Silva, cardiologista, presidente do Grupo de Estudo em Doenças Raras com Acometimento Cardíaco, o GEDORAC. É uma alegria revê-la. Já notaram que eu sou meio fã, né? Mas, para quem não lembra, gente, a doutora Sandra, ela é do Instituto do Hospital de Base do Distrito Federal e é uma especialista no mundo de raras. Doutora Sandra, por favor, apresente-se, diga oi para a turma. Olá, gente, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Meu nome, então, é Sandra, eu sou cardiologista de formação. Eu fico muito feliz de estar nesse grupo, porque, para quem não sabe, quem me inspirou em amiloidose foi a doutora Edileide, ela sempre foi minha referência. Muito antes de eu saber do que se tratava essa doença, a doutora Edileide já falava sobre isso nos congressos brasileiros de cardiologia, então, vocês estão ouvindo a falar uma discípula da doutora Edileide. E eu tenho, desde meu interesse em doenças raras dentro da cardiologia, eu consegui montar a gente tem um grupo de estudos, né, na SBC, em que eu e a Edileide fazemos parte, para conscientizar o cardiologista a respeito desses diagnósticos das doenças raras, que muitas vezes são relegadas assim a segundo plano na formação da médica, hoje no Brasil, e também consegui montar um núcleo de cardiopatias raras no Hospital de Base do Distrito Federal, em que o foco hoje, antes todo mundo me conhecia como a doença de Fabry, mas meu ambulatório hoje tem uma quantidade assim, bem exponencial de pacientes com amiloidose, então é muito bom poder dividir um pouco da nossa convivência com vocês. Muito obrigada, seja bem-vinda. E como vocês já viram, né, a doutora Sandra já fez essa apresentação, essa microapresentação, a gente tem uma referência no assunto aqui conosco, que é a doutora Edileide Barros, cardiologista, diretora científica do Grupo de Estudos em Doenças Raras com Acometimento Cardíaco, e que ainda é coordenadora do Centro de Amiloidose Cardíaca do Instituto Dante Pazzanese, uma referência nacional. Seja bem-vinda, uma honra ter a sua presença aqui conosco. Obrigada, Ariadne. É uma honra minha de estar aqui participando desse webinar. Eu realmente sou a pessoa que me dediquei muito à amiloidose nos últimos anos. Conheço Sandra, minha amiga e irmã de muita longa data, né, que eu conheci a Sandra realmente mexendo com Fabry. É uma das pessoas que realmente eu tenho como referência em doença de Fabry. E aí ela entrou no mundo da amiloidose também, então passou a ser referência também à amiloidose. Ela faz as duas coisas e faz ecocardiografia muito bem. Então, eu tenho me dedicado à amiloidose apenas porque eu descobri que eu sabia muito pouco sobre essa doença e precisava aprender mais. Então, eu comecei a estudar bastante e acho que a gente continua aprendendo, é uma doença que tem múltiplos aspectos, como a gente vai falar aqui no webinar, e a gente precisa realmente aprender e ter experiência com a doença. Por isso que a gente fundou esse centro de amiloidose lá no Instituto Dante Pazzanese, onde eu trabalho, e a gente começou a aprender mais convivendo com os pacientes, sentindo todos os problemas que ele tem, a dificuldade, muitas vezes, de fazer o diagnóstico, por ser uma doença complexa, e aí a gente vai aprendendo no dia a dia, e está sempre aprendendo. Eu acho que eu não sei tanto assim, como se fala que eu sei, eu estou aprendendo a amiloidose com o passar do tempo, e é uma alegria, e agradeço o convite por estar aqui hoje com vocês,
pessoas que eu gosto tanto. Obrigada. Nós é que agradecemos, e humildade é tudo nessa vida, né? Que isso. Olha, gente, completando esse grupo muito especial, a gente tem aqui o André Luiz de Souza, tá? É psicólogo, neuropsicólogo, membro da equipe Day Hunter de São Paulo. E para quem ainda não conhece, o Day Hunter é um serviço multidisciplinar de atendimento, né, a pacientes com doenças raras, e que funciona sempre, né, que foi criado pela Casa Hunter e que funciona em parceria com hospitais e escola, né, em 4 cidades do Brasil. A gente está presente em São Paulo, também em Goiás, em Goiânia, para ser mais preciso, Salvador, né, e também no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, né, o Day Hunter acontece no IGEM, né, o Instituto de Erros Inatos do Metabolismo, um centro de referência no tratamento de pessoas com doenças raras, e o nosso amigo André trabalha lá. Bem-vindo, André, é uma alegria contar com a sua presença, trazendo aí um aspecto super importante da abordagem multidisciplinar no cuidado dos pacientes com doenças raras e também dos seus cuidadores. André, diz um alô para todo mundo, por favor. Boa noite, Ariadne. Muito obrigado. Assim, eu me sinto privilegiado de verdade, né? 2 professoras maravilhosas aí, 2 pessoas que estão na estrada, que têm uma baita de uma experiência. Agradeço o convite, né? Me sinto honrado também em fazer parte desse encontro tão importante. Espero contribuir aí, né, com um pouco do trabalho que a gente faz lá na Casa Hunter, que também é um trabalho, né, maravilhoso. Tá, então, boa noite a todos e espero que seja um evento bastante, que contribua bastante na experiência de cada um. Muito obrigado. Super bem-vindo. Então, vamos lá. Doutora Edileide, a gente sempre inicia esses encontros, né, falando um pouco, né, uma espécie de panorama para quem nos acompanha, do que é essa doença, quais são essas características. Você só podia explicar para a gente um pouquinho do que são as amiloidoses? Sim, Ariadne, porque a gente pode definir a amiloidose como um grupo de doenças, né? Então, na verdade, são várias doenças, em que proteínas diferentes, que constituem cada proteína um tipo de amiloidose. Desculpa, o avião que está passando aqui agora já dá um tempinho. Então, eu moro bem perto do aeroporto de Congonhas. Bom, então vamos lá. Então, a amiloidose representa um grupo de doenças em que diferentes proteínas, em vez de circularem normalmente, como se faz, como acontece, elas se dobram erradamente sobre si próprias, e quando isso acontece, elas, por essa dobrar, como se fosse, por exemplo, uma folha levada pelo vento, elas podem se dobrar sobre si próprias, e quando isso ocorre, elas perdem a capacidade de continuar circulando, então elas vão se depositar em diferentes órgãos e tecidos, e isso vai ser o que vai acontecer, o que vai propiciar o desenvolvimento da doença, porque o depósito progressivo ao longo do tempo vai provocar, então, uma disfunção daquele tecido ou daquele órgão, né? Então, dependendo de cada tecido, se vai ter um sintoma ou outro. Temos vários tipos de proteínas que vão se depositar, né, como a gente falou, e cada tipo de proteína determina um tipo de amiloidose, tem um nome relacionado a ele. Então, e os principais tecidos acometidos seriam o sistema nervoso periférico, fazendo o quadro fenótipo que a gente conhece de polineuropatia amiloidótica, e o coração, né, que a gente chama de cardiopatia amiloidótica. Então, os sintomas vão ser relacionados a esse órgão, a esses 2 tecidos principalmente. O coração vai apresentar ácidos com disfunção, com o paciente com quadro de insuficiência cardíaca predominantemente, mas também arritmias, também bloqueios, na verdade, várias formas de apresentação de várias doenças, simulando várias doenças do coração. E a polineuropatia, a gente sabe que tanto pode causar dores, parestesias, ou seja, dormência, e como também, ao longo do tempo, também um prejuízo da função motora. Então, o paciente vai passar a ter menos força para se movimentar, para caminhar, muitas vezes precisando de auxílio, podendo, na doença mais avançada, precisar de uma cadeira de rodas para se locomover. Ok. Temos aí, então, uma visão ampla desse grupo de doenças, como a doutora falou, e aí a gente vai entrar agora um pouco mais nos detalhes, né, e conhecer um pouquinho mais desse universo.
Um dos aspectos curiosos deste grupo de patologias é o dano, como a doutora falou, causado no coração. Cerca de 50% dos casos de amiloidose afetam o órgão, sendo que dessas ocorrências, né, 5% tem um impacto exclusivo no sistema cardíaco, sem afetar os outros órgãos. A senhora poderia explicar um pouquinho mais sobre essa relação? Vamos lá, doutora Sandra, conta um pouco para a gente. Então, como a doutora Edileide explicou, essas proteínas, elas são substâncias que o corpo, de alguma forma, como elas não se dobram corretamente, elas começam a acumular. E esse acúmulo no coração tem uma característica que a gente chama de causar uma doença chamada uma cardiomiopatia, que simula a cardiomiopatia hipertrófica. O que é isso? Sabe quando a pessoa faz musculação e fica fortão, assim, cheio de músculo? O coração, ele é um músculo. E quando ele é forte demais, o que acontece? O buraquinho que tem para poder receber sangue fica muito pequeno. Então, o coração começa a ter dificuldade. Primeiro, ele é forte demais, e ele começa a ter problema de relaxamento, ele começa a não conseguir contemplar toda a quantidade de sangue que precisa para ser bombeado, e com isso surgem os sintomas. Como a doutora Edileide falou anteriormente, a gente tem o que a gente chama de insuficiência cardíaca. É o que chama mais atenção na doença na amiloidose. A insuficiência cardíaca, ela pode começar inicialmente com uma forma em que a força do coração não está prejudicada. Você tem uma alteração só na questão do relaxamento mesmo. Então, a capacidade do coração de receber o sangue fica prejudicada, e aí a gente bombeia menos sangue. E isso causa o quê de sintoma? Basicamente é o cansaço. É aquela pessoa que antigamente conseguia caminhar, fazia caminhada ou corria, e de repente a tolerância para o esforço diminui. Vai subir um lance de escadas, eu falo assim, põe meio metro de língua para fora, porque não consegue mais subir as escadas com a mesma dinamismo que tinha antes. E como a doutora Edileide falou, com a evolução da doença, esse coração ficando grosso demais e forte demais, até qualquer músculo entra em fadiga. O nosso músculo periférico também entra em fadiga. Quando o coração entra em fadiga, ele perde a capacidade de bomba. E nisso vem o sintoma também de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que a gente chama, que é quando o coração não consegue mais bombear na quantidade adequada. E isso pode ser causa, por exemplo, de eventos relacionados com tontura, com dificuldade para mudança de posição. Às vezes a pessoa está deitada para sentado, de sentado para em pé, na hora que ela se levanta, ela sente tonta, porque o sangue não está chegando na velocidade que precisa na cabeça. Ela tem mais sintomas de cansaço, começa a ter acúmulo de líquidos no corpo, principalmente nos pulmões, que causa a água dos pulmões, que a gente já ouviu falar muitas vezes, e muitas vezes se confunde com pneumonia. Muitos pacientes chegam, às vezes, no pronto-socorro, faz uma radiografia, o médico acha que é uma pneumonia, mas, na verdade, é líquido no pulmão. Esse líquido também pode acumular, por exemplo, na barriga, tem muita sensação no estômago, causando aquela coisa de parecendo que comeu um boi. Eu falo que comeu um boi, né? Parece comer um boi e comeu nenhuma lagartixa. Então, são sintomas todos decorrentes desse problema cardíaco. E o que mais assusta no coração, além da insuficiência cardíaca, como a doutora Edileide também falou, tem a questão das arritmias. Nos preocupa muito, principalmente a forma arritmias supraventriculares, que a gente chama fibrilação atrial. Eu chamo essa arritmia, é uma arritmia como se o coração estivesse tropeçando, ele tropeça o tempo inteiro, e aí ele não consegue bater da forma correta. E ela pode ser tanto com o coração acelerado, quanto com o coração batendo mais devagar. E quando isso acontece, essa arritmia, ela favorece muito a formação de coágulos, de pelotas de sangue dentro do coração. E esses coágulos podem ser mandados para vários órgãos. E o que mais assusta a gente é a questão de ser mandado para o sistema nervoso central, para a cabeça, causando o AVC, o derrame, né? Então, assim, é uma arritmia ela não é maligna em si, mas a malignidade dela maior são as complicações que ela pode causar, principalmente a questão do derrame. E, além disso, é um universo complexo pela frente. É bem complexo, é bastante complexo. E muitas vezes o paciente chega para a gente com uma queixa, por exemplo, ele não tem falta de ar, mas o coração dispara. E ele não consegue explicar, porque ele está parado e, de repente, ele acorda durante a noite, de madrugada, com o coração saindo pela boca.
Então, assim, são manifestações e essas manifestações podem ser misturadas com qualquer coisa. Uma anemia pode causar isso, um problema de tireoide pode causar isso, um diabetes compensado, uma pressão alta. Então, até se chegar no diagnóstico da amiloidose, a gente tem que primeiro descartar tudo isso, tentar compensar tudo isso. Aí vem a cardiomiopatia hipertrófica, que tem várias causas também. Então, assim, o diagnóstico da doença cardíaca é um diagnóstico difícil, geralmente demora. E se o cardiologista não tiver um olhar diferenciado para a possibilidade dessa doença rara, pode ser que o paciente fique muito tempo sofrendo sem um tratamento adequado. Bacana. O André, gente, ele tem uma presença e um papel importante aqui, né? Ele vai nos ajudar a provocar uma reflexão sobre os impactos nem sempre visíveis das doenças raras, né? A partir do seu contato direto com pacientes e cuidadores, quais são, André, os maiores desafios que você observa, né, proporcionados por uma patologia pouco frequente como a amiloidose, por exemplo? Bom, fiquei aqui maravilhado com a fala das professoras, né? Bom, a gente tem uma questão no nosso país que, infelizmente, a gente tem poucos estudos que falem sobre os impactos, né, desses quadros, né, relacionados ao comportamento, relacionados ao desenvolvimento de uma maneira geral. Então, esse é um dos fatores que dificulta a gente entender a fundo os impactos de uma doença rara no desenvolvimento, no comportamento e na cognição de uma maneira geral. Tá? Os estudos geralmente que a gente tem, eles descrevem o quadro, mas partem de um princípio que não envolve esses fatores que foram ditos anteriormente. Mas o que a gente sabe é que muitos desses quadros, muitas das doenças raras, elas apresentam taxas altas, não só de problemas, de distúrbios do comportamento, como outras alterações cognitivas, né, de uma maneira geral. E a gente também sabe que a variabilidade desses comportamentos e dessas alterações, né, elas são diferentes nas características, na sintomatologia, né, entre os pacientes que sofrem de uma doença rara. Então, de uma maneira geral, a gente precisaria aprofundar, descrever o impacto, né, da síndrome genética, também do ponto de vista cognitivo, neuropsicológico, né, e comportamental, para que a gente conseguisse ampliar a nossa visão em relação a esses quadros, né? Um Como a dos gente fatores diz, que André, sempre falta dado, né, no mundo de raros, né? Exato. A gente precisa cada vez mais investir em pesquisa, né, investir na ciência para nos ajudar a ampliar a nossa percepção, que já é tão importante, né, o nosso conhecimento, ele já é muito amplo, mas a gente precisaria olhar para outros aspectos, ampliando verdadeiramente o nosso olhar. Um ponto importante é que, assim, em muitos casos de doenças raras, né, o comportamento da pessoa, ele é uma ferramenta extremamente importante. Às vezes, o comportamento chama mais atenção e pode até levar à descoberta do diagnóstico, como a professora trouxe aqui anteriormente, a professora Sandra, né? Então, tá ali apresentando algum comportamento, a gente vai ver alguns exemplos de comportamentos, em comportamento infantilizado, dificuldade de aprendizagem, ou tem um quadro de transtorno do espectro autista, e a partir da investigação deste quadro, acaba se descobrindo que há uma síndrome genética, né? Então, olha-se para o paciente de uma maneira um pouco mais ampla. Então, o comportamento, ele é uma ferramenta importante, né? Ele auxilia a gente no processo do diagnóstico, né? É um desafio olhar para isso, né? Talvez o desafio maior é fazer com que a família consiga acessar serviços, né? Que façam uma avaliação pormenorizada, que olhe para esse aspecto neuropsicológico, comportamental, né? Que infelizmente a gente tem uma escassez também de serviços no nosso país. Então, o comportamento, ele é uma ferramenta para auxílio no processo de diagnóstico, ele auxilia, né, olhar para esse comportamento, realizar a avaliação, entender o impacto
desse quadro em outras esferas ajuda no planejamento de medidas de manejo, de cuidado por parte dos familiares e responsáveis, e até mesmo no encaminhamento para um tratamento adequado, né, nos casos em que é possível esse tratamento. Então, eu penso que assim, é importante esse momento para a gente entender que a gente precisa ampliar a nossa visão, a nossa percepção. A gente precisa cada vez mais desenvolver estudos que olhem, né, para as alterações neuropsicológicas e comportamentais e entender esse comportamento dentro desse cenário, né? As manifestações clínicas, em muitos casos, elas são observáveis, porém não são relacionadas à doença, né? Não são relacionadas à síndrome genética, né? Por falta de conhecimento de uma maneira geral, né? Tanto da parte clínica quanto da parte familiar. Então, quando você começa a pesquisar, a interrogar, a investigar a fundo, muitas vezes a família fala: olha, é verdade, aos 2 anos ele falava e de repente ele parou de falar, teve algo importante ali, mas eu nunca pensei que isso pudesse estar relacionado à síndrome genética, né? Então eu não fui atrás, entendi que era algo ali do desenvolvimento, né? Mas basicamente isso, sim. Os desafios iniciais é garantir, né, inicialmente que essas pessoas consigam chegar até um serviço que possa realizar uma avaliação mais ampla, mais aprofundada, que contribua com aquilo que a gente já sabe sobre a doença rara, ou sobre a síndrome genética, ou sobre o quadro que aquele paciente traz, e que a gente consiga não só identificar, né, essa síndrome genética e esses impactos, mas possibilitar uma intervenção, uma melhor qualidade de vida, né, entre outras coisas. A gente vai conversar bastante ainda de comportamento, mas esse é um olhar que a gente precisa ampliar quando a gente fala de raras. Doutora Edileide, existem diferentes tipos de amiloidoses, como a gente falou aí no início dessa conversa, a gente está falando de pelo menos 23 proteínas diferentes, né, relacionadas à doença. A senhora poderia falar um pouquinho mais das mais frequentes, né, e das suas características? Sim, Ariadne, vejam que a gente falou que a amiloidose é uma doença das proteínas, né? Então, as proteínas que deveriam estar circulando normalmente, elas se agregam com outras proteínas, formando essas fibrilhas amiloides. E que várias proteínas têm essa potencialidade de se dobrar erradamente e se aglomerar com outras e se depositar. Então, vamos citar as principais. Você falou mais de 23, tem quem acha mais de 30. Então, 5 principais, né, que vamos dizer. Então, a imunoglobulina, as cadeias leves da imunoglobulina, a transtirretina, a cadeia pesada da imunoglobulina, a proteína sérica A e a apolipoproteína A. Vejam que são, às vezes, proteínas que a gente nem fala muito delas, né? As pessoas fáceis, nem, né? nem, Como vocês podem ver. Pois é. Então, são proteínas, mas que a gente tem vários milhões de proteínas no nosso corpo, né? Ainda bem que não são todas que têm esse risco de se dobrar mal e se depositar. Mas entre essas 5, né, essas principais 5, 2 se destacam, quer dizer, mais de 90% dos casos de amiloidose se devem a 2 proteínas. Primeira, a transtirretina. E, em segundo lugar, as cadeias leves da imunoglobulina. A imunoglobulina é a proteína que é o anticorpo, né, produzido pela medula óssea e que vai representar a defesa do nosso organismo contra invasores. E a transtirretina é uma proteína produzida pelo fígado e que tem a função de ser uma molécula transportadora, uma proteína que vai transportar o ácido retinóico e a tiroxina, que é o hormônio tiroidiano. Ela tem uma função meio dispensável. Na transtirretina a gente vive muito bem sem ela. Então, essas 2 proteínas são as principais, mais uma vez, a transtirretina, produzida pelo fígado, e as cadeias leves de imunoglobulina produzidas pela medula óssea. E o interessante é que as 2, apesar de serem proteínas bem diferentes, a transtirretina, ela tem 4 pedacinhos, né? A gente fala de um trevo de 4 folhas, que a gente chama de 4 monômeros. Esses monômeros se quebram e se dobram sobre si próprios, e a cadeia leve de imunoglobulina são bem pequenininhas, que então, fazem parte da estrutura maior da imunoglobulina.
Mas apesar de serem proteínas bem diferentes, uma produzida pela medula óssea e outra pelo fígado, quando elas se depositam da mesma forma e o quadro clínico é mais ou menos parecido, né? Então, se a gente fizer uma biópsia do coração, né, a gente vai encontrar um depósito, né, que normalmente se cora com um corante chamado vermelho Congo, que se cora em verde maçã. Então, mas ele é igualzinho, a gente não dá para saber com a biópsia se a proteína que está formando esse depósito no coração, se é a transtirretina, se é a cadeia leve da hemoglobina, são muito parecidas. Aliás, não só as duas, mas as outras também, quando se depositam, o depósito é muito semelhante, no mesmo lugar, eles se depositam no intestício, não dentro da fibra, e eles são exatamente iguais. A gente precisa fazer técnicas de pesquisa mais aprofundadas, que são imunistoquímica ou espectrometria de massa, para a gente descobrir qual é o tipo. Não é fácil descobrir, né? Agora, o quadro clínico é um pouco diferente. Por quê? Por exemplo, a cadeia leve, quando ela é produzida em excesso pela medula óssea, é um excesso bem desproporcional, é muita produção, por isso que a gente chama que é uma neoplasia hematológica, é um câncer hematológico. Então, de repente, a medula óssea começa a produzir exageradamente um clone de células, mas muita cadeia leve, ou seja, capa, ou seja, lambda, tem esses dois tipos, são jogados uma quantidade brutal na corrente circulatória, e essas proteínas em excesso vão se dobrar e se depositar, mas vão ter um quadro clínico muito grave, muito rápido, porque é uma quantidade brutal de proteínas que são jogadas na corrente circulatória. Já a transtirretina dá um quadro mais lento, mais assim, crônico. Por quê? Porque já é uma proteína normal que estava ali circulando, está produzindo a mesma quantidade, só que ela se torna instável, ela vai depositar porque ela, de repente, tem uma estrutura, uma configuração espacial um pouco diferente pelo envelhecimento ou pela mutação, uma mutação que esteja presente, ela vai agora se depositar, mas não é numa velocidade tão rápida como acontece com as cadeias leves, que são produzidas assim, de uma forma muito rápida e exagerada quando há esse tipo de neoplasia. Então, resumindo, a gente tem duas principais proteínas, as cadeias leves e a transtirretina, que quando depositam, dão um quadro histológico, no coração são iguais, o quadro clínico um pouquinho diferente, porque a cadeia leve dá um quadro mais rápido, tem um prognóstico um pouquinho mais sombrio do que a transtirretina. E ela também é mais sistêmica. É uma aula hoje, hein? Não é um webinar, é uma aula. Eu não sei se eu estou me estendendo demais, por favor, podem me cortar. Não, são aspectos muito interessantes para a gente poder entender a complexidade da patologia, né? Que é uma doença realmente que é desafiadora, até por ser um grupo, né? Atrás do nome amiloidose tem vários, né? Enfim, falando um pouco sobre ainda mergulhar nesses detalhes, doutora Sandra, quando a gente fala que a amiloidose se concentra nos tecidos do coração, se fala que ela é a amiloidose cardíaca, né? Como se fosse um tipo, né? É um tipo. A senhora poderia falar um pouco sobre os desafios de diagnóstico desse tipo de amiloidose? A gente falou um pouquinho do desafio de diagnóstico, né? A senhora falou que doenças cardíacas são complexas, né? Demoram um pouquinho, mas assim, o que precisa melhorar para que esse diagnóstico de uma amiloidose cardíaca apareça mais rápido, ele aconteça mais rápido? Muitas vezes o olhar do médico, o paciente chega, como a doutora Edileide falou anteriormente, as duas formas, elas têm uma evolução muito parecida, mas a forma da cadeia leve, que é a forma L, que a gente também chama, a proteína ela é mais tóxica. Então, o que a gente observa é que o paciente ele tem uma piora do estado geral, assim, ele fica muito grave. É um paciente que chega para a gente assim, todo inchado, com água para tudo quanto é lado, na barriga, no pulmão, o coração, a gente não sabe se é o rim que parou de funcionar, se é o coração que não está bombeando direito. Então, é um paciente que chega muito grave para a gente.
Enquanto que a TTR, às vezes o paciente chega para a gente um pouquinho melhor, assim, tem sintoma, mas ele consegue ainda caminhar, ele está tolerando ainda o esforço, ele não está tão inchado, ele toma algumas medicações e se sente um pouco melhor, dorme um pouco melhor, não precisa de dormir sentado. Então, assim, quando o paciente chega para a gente, às vezes é difícil da gente diferenciar, a gente tem que, como cardiologista, como clínico, minha formação de base é clínica, médica, nós precisamos primeiro pensar nas causas mais comuns, e a gente tem uma série de causas mais comuns, até dependendo da região, a gente tem que pensar em outras causas. Por exemplo, aqui na região do Centro-Oeste, em Brasília, é muito comum para a gente que chega para a gente com falta de ar e muito inchado, a gente pensar em doença de Chagas. Então, assim, eu tenho que primeiro descartar a possibilidade de ter outras doenças antes de se pensar na possibilidade da amiloidose. Quando o paciente vai para um método de diagnóstico, às vezes pelo exame clínico a gente não consegue diferenciar, mas quando ele vai para um método diagnóstico, alguns métodos diagnósticos são mais acessíveis, eles podem ajudar a gente a fazer a diferenciar esses pacientes. E aqui eu chamo a atenção eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é o ecocardiograma. Eu tenho informação em ecocardiograma, e o ecocardiograma ele se desenvolveu muito nesses últimos anos. A gente tem novas técnicas dentro dos aparelhos de ecocardiograma hoje que permitem diferenciar até a forma da cardiomiopatia hipertrófica, que eu falei, aquele coração muito forte. Existem vários diagnósticos que podem causar isso, doença na válvula, pressão alta, outras doenças genéticas que são mais comuns do que a amiloidose, que a gente chama de doenças sarcoméricas. Então, hoje o ecocardiograma, através de algumas técnicas, ele é capaz, de uma forma relativamente fácil, de diferenciar a amiloidose das outras cardiopatias. A gente tem na amiloidose uma característica que a gente ensina aos residentes, que o ecocardiograma, você tem uma imagem que chama, a gente tem uma técnica que chama strain longitudinal, global longitudinal, que é uma técnica nova em que você avalia a movimentação do músculo, de pontos do músculo cardíaco ao longo do ciclo cardíaco. E quando você observa esse deslocamento, a gente sabe a capacidade que o músculo está tendo de se contrair e relaxar. E existe uma característica muito singular da amiloidose, que a gente chama, no strain global longitudinal, além dele estar diminuído, ele forma uma imagem que a gente chama de cereja do bolo. Nós representamos através de uma bolinha, e essa bolinha ela tem várias camadas de cores, sendo que a cor em tons de vermelho e rosa, sendo que o rosa mais forte é o centro. Então, assim, essa característica que a gente chama de cereja do bolo, ou apical sparing, que às vezes vocês podem ver nos laudos de ecocardiograma, ele pode chamar a atenção para a possibilidade da amiloidose. Existem outras manifestações também no ecocardiograma que a gente encontra. A grande questão apesar a maior parte dos aparelhos hoje em dia no Brasil, eles são capazes de fazer essa técnica, nem sempre o ecocardiografista está treinado para fazer adequadamente o exame. Então, esse é um dos primeiros desafios que a gente tem, o treinamento dos ecocardiografistas para a realização desse tipo de exame. Outra coisa é que nós estamos tentando, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que os convênios, já existe uma precificação desse tipo de exame, mas infelizmente ainda não se tem como exercer uma cobrança quando você faz esse exame, por exemplo, por um convênio, e mesmo dentro do SUS. Então, assim, é um exame que demora um pouquinho mais para ser realizado, a gente tem que fazer algumas outras coisas, e muitas vezes a gente faz esse exame de forma, assim, voluntária, você faz sem você receber. Então, em algumas clínicas, por exemplo, às vezes, como elas dependem de... Todo mundo sobrevive com dinheiro, né? Então, as clínicas precisam sobreviver, então elas acabam privando a gente de fazer esse tipo de avaliação através do ecocardiograma, porque a clínica simplesmente não vai receber por isso. Além disso, a gente tem outras técnicas, além do ecocardiograma, que é capaz de demonstrar a amiloidose. Nós temos a técnica que a gente chama de cintilografia. Parece um exame daquele que você entra dentro de um aparelho, o aparelho roda em torno de você, parecendo uma tomografia,
mas a cintilografia, para diagnóstico de amiloidose, ela tem que ser feita com uma substância chamada pirofosfato. O pirofosfato é uma substância rara no mundo. Então, muitas vezes, a gente tem problemas de fornecimento, inclusive, não é só no Brasil, é no mundo, do pirofosfato. A gente passou por, doutora Edileide lembra, assim, a gente passou quase, foi um ano e meio, quase 2 anos no Brasil, sem ter pirofosfato em lugar nenhum. A gente comunicava entre nós, nossos colegas, assim, alguém tem pirofosfato por aí para poder nos ajudar? Nossa. É complicado. E o pirofosfato, ele é mais, é uma substância que tem uma alta afinidade à proteína que tá, da amiloidose da transtirretina, que é aquela forma hereditária. Então, quando o paciente faz a cintilografia, ela tem uma captação muito grande desse marcador, e aí o coração fica mais brilhoso do que o normal, e a gente pode determinar que o paciente tem uma alta probabilidade de ser amiloidose por transtirretina. A amiloidose de cadeia leve, ela tem uma baixa afinidade ao pirofosfato, mas ainda assim ela pode ter alguma ligação e às vezes isso pode confundir. Outra técnica que é capaz também de mostrar para a gente alguns dados em relação à amiloidose cardíaca é a ressonância. A ressonância cardíaca, ela tem algumas características. Ela é uma ressonância que precisa de um paciente que tenha consciência, o paciente esteja consciente, porque são várias manobras respiratórias, de prender respiração, então tem que ser um paciente colaborativo. Ele não pode ter pânico. Então, assim, quando a gente... quem já fez Não pode estar ressonância sedado, sabe... né? Exatamente. Ele entrar dentro daquele tubo, aquele barulho na tua cabeça, e você ficar 20 minutos ali dentro daquele espacinho. Então, tem pessoas que fazem crise de pânico e não são capazes de tolerar a ressonância. A ressonância é um método caro, que no SUS, apesar de estar disponível em alguns locais, por exemplo, no estado de São Paulo, é mais fácil conseguir a ressonância. Aqui no Centro-Oeste, a gente consegue uma ressonância a cada 2 anos por paciente. Então, assim, existem uma série de dificuldades, porque é um exame mais caro, e dependendo do paciente, se precisa de sedação, você pode ter algumas dificuldades para poder fazer o exame. Outra coisa é quando o paciente tem arritmia, também se inviabiliza muitas vezes a avaliação que a gente precisa fazer pela ressonância. A ressonância, ela antigamente, ela só mostrava para a gente doença crônica. Hoje, com novas técnicas, a gente tem não só o gadolínio, que é essa substância com alta afinidade à proteína, mas a gente tem os mapas, que a gente chama, são técnicas bem mais novas, elas são capazes de mostrar para a gente na fase inflamatória, então na fase mais aguda da amiloidose, quando você está começando com o quadro cardíaco. Então, assim, são técnicas mais apuradas, são exames que muitas vezes você precisa de que o paciente seja deslocado para um centro de referência, ou um centro de alta complexidade, um centro quaternário, e muitas vezes no SUS, porque a gente tem que lembrar que a maior parte dos nossos pacientes hoje não tem como financiar um plano de saúde. Principalmente os nossos pacientes com amiloidose são pacientes geralmente idosos, é uma fortuna pagar um plano de saúde para uma pessoa idosa hoje no Brasil. Então, muitos deles dependem do SUS para isso, e muitas vezes o SUS não consegue dar essa assistência na velocidade que é necessária. Por exemplo, na forma aérea, a forma de cadeias leves, se eu demorar 6 meses para fazer o diagnóstico, o paciente pode perder a vida. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue na velocidade que a gente precisa, e a gente tem que recorrer para família, assim, gente, junta, faz uma vaquinha e vamos lá tentar fazer esse diagnóstico. A superposição de problemas, né? A gente... Exatamente, mas assim, existem técnicas, existem métodos, eles já são bem conhecidos, já, assim, os dados para diagnóstico da doença já estão bem estabelecidos. Nós até aqui no Brasil, recentemente, a doutora Edileide também participou, fizemos um posicionamento pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para o diagnóstico da cardiopatia amiloidótica. Então, assim, existem posicionamentos nossos, nacionais, no mundo também, que determinam esse diagnóstico, mas os grandes entraves estão em relação ao acesso, que às vezes o paciente está no interior, para ele chegar a esse diagnóstico, ele vai ter que se deslocar para uma cidade grande e conhecer alguém que ajude ele a entrar no fluxo do SUS, que nem sempre é tão ágil quanto a gente precisa. Enfim, a gente precisa falar muito de amiloidose ainda, né? Precisa ventilar muito mais o tema, para, inclusive, sensibilizar as pessoas corretas para a gente mudar esse, digamos assim, esse cenário. Eu vou agora para o André. André, num simpósio uma vez de MPS, né, que é a mucopolissacaridose, né, que tem vários tipos também, eu pude acompanhar uma discussão muito interessante do que existe de relação à independência do paciente e à capacidade do cuidador de identificar esses limites, os limites de atuação dele, né? Até que ponto
ele deve auxiliar e quando se deve parar e aguardar a resposta do paciente, de modo a manter a independência física e emocional. Enfim, limite super tênue, uma coisa assim super delicada, né? E que nessas horas um psicólogo pode nos ajudar e muito. Você podia falar um pouco desse tema com a gente? Claro, agradeço, Ariadne, pela pergunta. Quando se fala em doença rara, né, e nos impactos que ela traz para o paciente, para a família, né, um fator extremamente importante como essas famílias chegam até um serviço de saúde, né? Muitas vezes eles já passaram por diversos profissionais, eles já buscaram ajuda em tudo quanto é canto, então eles chegam cansados, exaustos, né, no limite, né, dependendo do quadro, né, e do diagnóstico, da síndrome ou da doença que essa pessoa sofre, ela pode ter uma série de alterações. Eu citei algumas anteriormente, como alterações no desenvolvimento, então no desenvolvimento motor, da linguagem, né, pode ter alterações de sono, então imagina para um cuidador, né, tá ali com uma criança, com uma adolescente ou mesmo com um adulto que não consegue dormir, né? Podem ter dificuldades na aprendizagem, então já buscou ajuda em tudo quanto é canto, a escola também não entende o que está acontecendo, né? Pode ter um quadro de deficiência intelectual, até chegando a quadros mais psiquiátricos, como autismo, esquizofrenia associado. Então, o quadro em si, ele traz um impacto super importante, né? Mas quando se fala em impacto emocional, de novo, a gente precisa entender como é que essa família chega. Às vezes ela está cansada, está no limite, está exausta, né? E aí é um processo que precisa ser trabalhado com ambos os envolvidos ali, né? Com a criança, o adolescente ou com o adulto, para entender o impacto, né, de uma maneira geral na vida dele desses aspectos e cuidar também desse cuidador que também precisa. Preciso fazer aqui até uma fala que eu acho que é importante. 99% dos casos, essa cuidadora primária é a mãe que toma frente, é a mãe que assume, é a mãe que arregaça a manga e leva e busca e faz tudo que for possível. E, consequentemente, também é essa mãe que adoece na maioria das vezes. Então, o cuidado ele é essencial. Né? Inicialmente, ter um filho, e aqui eu estou usando os exemplos mais comuns que a gente recebe no Day Hunter, né? Ter um filho com uma síndrome genética, com uma alteração importante, né? Traz um impacto desde que esse filho nasce, né? Sofre-se ali um luto, passa-se por um processo extremamente difícil para compreender esse processo de diagnóstico, para digerir esse processo de diagnóstico e o que fazer com isso. Né? E agora, né? Eu costumo sempre orientar as mães de que o diagnóstico ele é o início do processo e não o fim. Né? Porque muitas famílias falam, olha, passei por vários profissionais, eu pedi, e muitas vezes o profissional tem medo de fechar o diagnóstico, muitas vezes eu ouvi, não, é o tempo dele, ele vai conseguir no tempo certo, né? Ou por falta de conhecimento, ou por ignorar de fato, né? Então, eu acho que fomentar essas discussões é extremamente importante e olhar para esse cuidado, né? Às vezes conversando com mães, e aí você fala uma coisa, a mãe já está tão cansada, está tão adoecida, que ela também, né, entende que o profissional de alguma maneira está minimizando o sofrimento, a dor. Então, a gente tem muitos desafios para chegar nesse limite do que o paciente consegue ou não. Né? Porque quando a mãe recebe um diagnóstico ou está em um processo de diagnóstico, ela entende que ela precisa cuidar daquele filho. E cuidar, muitas vezes, é fazer tudo por ele. Né? Então, acaba se perdendo esse limite da independência, da autonomia, né? Esse limite entre o que é dele e o que é meu. Né? Então, são fatores que dificultam o processo de independência, de autonomia. Então, o amparo, o cuidado, né, de um profissional, seja um psicólogo, mas se não tiver um psicólogo, pode ser outro profissional, né? Desde que escute essa família, acolha essa família, tente mostrar para essa família que assim, oportunidades precisam ser dadas para esse paciente, né? Ah, mas ele não consegue, mas você já tentou, né? Então, às vezes, tentar junto, né? Pegar na mão,
né? Às vezes a gente padece muito disso, a gente acha que, não, olha, ela é mãe, ela tinha que saber, né? Porque, de novo, a responsabilidade cai sobre aquele que está na linha de frente, né? Ela tinha que saber, não pode fazer isso, mas alguém disse para ela, né? Qual o impacto disso, né? Às vezes a gente tem que conversar, a gente tem casos de mães que a gente tem que conversar 4 vezes, e tem pessoas que vão dizer assim, nossa, mas ela não entendeu você falando 4 vezes, não é uma questão de compreensão, ela entendeu muitas vezes. É doloroso, machuca ouvir aquilo, precisa digerir com calma. Qual é o impacto real disso? Como é que eu faço então para ajudar o meu filho daqui por diante? Onde é que eu posso buscar ajuda? O que que eu posso fazer em casa? Muitas mães dizem: não, ok, a gente vai inserir no processo de terapia, de estimulação, mas e em casa? O que que eu posso fazer? Né, para ajudar. Então, é um processo que precisa ser trabalhado de maneira bastante cautelosa, com calma. É um processo, né? Então, precisa sempre trazer essa família, dar voz para esse cuidador, escutar como ele se sente também, né? Como é que o que que ele pensa diante de todo esse cenário, o que que ele entende, né? Porque às vezes é isso, a estratégia de cuidado, né, ela se sobrepõe a tudo. Então, não, eu preciso cuidar, eu não tenho vida, eu me anulo. Quantas famílias, né, estão adoecidas, entram no processo de adoecimento sem nem perceber, né? A gente recebe muitos casos de família que, por falta de orientação, né, tem um ambiente familiar muito conflituoso ali entre os adultos, está todo mundo nervoso, agitado, né? Então precisa calma, vamos lá, um passo por vez. Se todo mundo ajudar um pouquinho, não fica pesado para ninguém, né? Vamos dando oportunidade para a criança, para o adolescente, para o adulto. Pergunta para ele também, muitas vezes, o que ele quer fazer, o que ele gosta de fazer. Precisa dar oportunidade. Então, acho que o limite entre essa questão da autonomia, da independência, é dar oportunidade, mas esse é um processo difícil. Acho que é basicamente isso que eu queria dizer, em que muitas vezes, né, vou usar um exemplo para amarrar aqui minha fala, muitas vezes as mães dizem assim, poxa, mas eu estou tentando ajudar ele a aprender, mas eu não consigo, né, eu acabo ficando nervosa, às vezes dou uma palmada, né, e aí a gente tem que dizer, olha, calma, é porque você é mãe, e esse limite às vezes precisa ser dado por um profissional de fora. Às vezes, se a gente tiver acesso de um psicopedagogo, um pedagogo que possa auxiliar, entender o processo, que possa te dar dicas do que fazer, que possa ir o passo a passo com calma, talvez fique mais simples, né? Essa atribuição, muitas vezes, de tentar a todo custo, ela também cansa. Né? Às vezes os pais tentam ali ser o profissional, tem pais que falam assim, eu vou fazer psicologia para eu ajudar o meu filho, e às vezes isso não basta, porque ela vai continuar sendo mãe, às vezes precisa vir o profissional de fora, que não faz parte daquele processo, para que auxilie ali a cada coisa no seu lugar, cada pessoa com seu Muito papel. Eu não sei se delicado, ficou né, André? claro, né? Mas assim, Ficou, porque André, não é o curso que vai dar conta disso. O curso vai te tornar, né? Vai te trazer um conhecimento sobre especialista. aquela área, exato, né? E a gente tem vários desafios, que é onde que estão esses profissionais? Como é que eu chego até eles, né? A professora Sandra, a professora Edileide trouxeram aí a questão do SUS, né? A gente tem pouquíssimas portas, assim, elas quase não existem. Então, assim, é uma Infelizmente. saga para se chegar ao diagnóstico e depois ainda tem o que que eu faço agora, né? Porque, assim, onde é que eu vou? Né? Então, não sei se eu consegui Não, você responder, fez né? uma ampla visão e é até muito interessante, porque às vezes você está falando muito da perspectiva infantil, que você lida muito com isso, Bastante. a amiloidose está fora aí desse contexto, mas mesmo no mundo do dia a dia dos adultos, quando a gente tem um paciente com uma doença grave, né, estabelecer esse limite é muito complexo, é muito difícil. E muitas vezes... Ariadne, eu posso aproveitar para Claro, perguntar por uma favor, coisa para o essa é a André? ideia. André, aproveitando que você está aqui, porque assim, o nosso perfil de pacientes em amiloidose, a gente tem 2 pontos principais. Primeiro, a depressão, porque nossos pacientes geralmente são muito idosos ou idosos, e eles se deparam, quando tem uma doença grave, cardíaca, eles se deparam com a questão da finitude, o fim da vida.
Então, assim, as limitações trazem assim, uma realidade crua e nua de que você está no fim da sua vida e que esse fim pode estar próximo. E a segunda questão é o cuidador. O cuidador, geralmente, é um familiar e geralmente são os filhos, tanto filhas quanto filhos, ou esposo, esposa. E eles assumem o papel de mãe e pai, muitas vezes, quando, na verdade, eles eram filhos. E essa inversão de papéis causa um nó na cabeça dos acompanhantes. Então, assim, na sua perspectiva, assim, qual a importância do apoio neuropsicológico desses pacientes? E se existem instrumentos de avaliação para que a gente possa entender o impacto disso e intervir a tempo de você evitar, por exemplo, uma depressão maior ou um quadro mais grave, neuropsicológico, porque assim, quadros demenciais são acelerados por esse tipo de doença. Então, existem instrumentos que poderiam ajudar nós, como médicos, na condução dos pacientes? Eu agradeço a pergunta. A gente tem um problema aí que é mais até social de uma maneira geral, né? A gente lida muito mal com esse processo de envelhecimento, que é um processo que a gente está vivendo, que está cada vez mais evidente, né? A gente está aumentando a nossa população idosa, né? A gente não se prepara para a maneira como esse processo vai acontecer. No caso dos pacientes com amiloide, né? A gente tem um impacto ainda maior, né? A depressão por si só, na terceira idade, ela tem um impacto muito grande, né? Muitos idosos, à medida que vão envelhecendo, eles vão entrando nesse quadro depressivo, falta de perspectiva, desesperança, né? Por uma série de razões. De fato, acontece isso, os cuidadores, né? Muitas vezes são os filhos, né? Isso traz um processo de adoecimento para esses filhos também. Existem escalas que podem ajudar, né? O ideal, o sonho é que cada vez mais a gente tivesse psicólogos, né? E neuropsicólogos trabalhando todas as equipes para a gente cada vez mais ter essa visão ampla, né? Infelizmente isso ainda não é possível, mas acho que a gente está no caminho. Então existem escalas que podem nos ajudar a rastrear, né, processos de depressão, de ansiedade, né? Não só nos idosos, mas também nesses filhos que são os cuidadores. Né? Então a gente pode intervir nesse processo de cuidado para que esse cuidador também possibilite, assim como eu usei o exemplo anteriormente para criança e para adolescente, esse idoso também precisa de oportunidade de participação, ele também precisa de oportunidade para autonomia, para independência, não para tudo, mas muitas coisas ele consegue fazer, desde que ele tenha esse espaço, essa possibilidade, e seja até provocado muitas vezes, né? A gente precisa, olha, você gostaria de ir, você gostaria de fazer, você, né? Assumir que ele não tem capacidade de nada é uma Exato. coisa extremamente malvada. A gente faz inconscientemente, muitas das vezes. É isso que eu ia dizer, porque o filho acha sempre que está fazendo o melhor. Não, mas é o melhor para ele, e não né? entende que isso acaba sendo um drama para quem está já enfrentando a doença. Exato. De repente, nem aquilo que ele realmente consegue, então ele é mais facultado, né? Porque potencializa, né, o impacto, né? Então, acho que assim, existem escalas de rastreio, é possível fazer esse rastreio, né, verificar se de fato está se desenvolvendo um quadro depressivo, intervir com esse paciente, com esses familiares, para que possa ser estruturada uma rotina, para que possam ser criadas possibilidades de realização de tarefas, que sejam tarefas simples, né, mas que sejam algumas tarefas, né, que esse idoso tenha uma participação social, né, comunitária, de uma maneira que isso traga para ele, né, saúde, que ele consiga introjetar esse processo de finitude de uma maneira diferente. Mas aí volto no ponto lá inicial, né? A gente não pensa nesse processo como uma constante, como uma realidade, né? Infelizmente. Se vocês me permitem um comentário rápido, assim, eu fiquei 10 anos na Unifesp, né, onde eu fiz o mestrado, e ao completar 65 anos, os professores eles são obrigados, né, a sair da universidade. E eu falava, gente, que maluquice, porque eu já assisti aulas de professores
de outros países com 90 anos, o cara está ativo, funcionando, dando aula, Conhecido, fazendo pesquisa. É o contrário, esse cara participou de todo o processo, o conhecimento dele é muito amplo. Então a gente desperdiça esses talentos, a gente provoca essa parada brusca, né, na atividade, e isso infelizmente potencializa esses quadros como depressão e ansiedade, que, como eu disse, já infelizmente fazem parte, né, do processo de velhice, é um processo natural. A gente vai chegando ali à conclusão, como a professora Sandra trouxe, de que a nossa jornada, o nosso ciclo, ele está se findando, né? E o que que a gente faz enquanto isso, né? Então a gente precisa muito repensar sobre isso aqui na nossa sociedade brasileira, né? eu não quero ser cruel com vocês, mas a gente tem um tempo bem pequenininho agora. Desculpa. Mas eu não posso terminar esse encontro aqui sem fazer pelo menos umas 2 ou 3 perguntas que são chaves para a gente. Doutora Edileide, assim, um dos aspectos históricos mais curiosos aí, que eu tive a oportunidade de ler, preparando esse webinar, é a questão da identificação lá da polineuropatia amiloidótica familiar, a PAF, né, por um médico português, né, o neurologista Mário Corino da Costa Andrade, né. Eu queria, se possível, que a senhora falasse um pouco sobre essa amiloidose hereditária e a sua incidência entre os portugueses e seus descendentes. Afinal de contas, eu sou uma delas aqui, não sei se tem mais gente aqui na sala também, descendente de português. Então, Ariadne, a gente tem, na verdade, a gente falou das 2 proteínas mais comuns, né, que são a transtirretina e as cadeias leves, e a transtirretina, ela pode estar presente com causa de amiloidose por 2 mecanismos básicos, sempre com o paciente mais idoso, apesar de ter formas mais jovens, mas ela pode ser tanto hereditária, que a proteína ela é mutada, e por isso ela vai ficar mais vulnerável a se depositar, se dobrar mal e se depositar, e isso pode acontecer também sem nenhuma mutação genética, só pelo envelhecimento predispor a essa ocorrência. Agora, na hereditária, então vamos agora falando da hereditária, a gente tem várias mutações que estão presentes, que podem determinar diferentes quadros clínicos também. Mas 2 mutações predominam. A mutação Val50-METs, antigamente chamada como 30-METs, né, quem fala de 30M, que agora a gente mudou o nome, acrescentou 20 pontos, ficou Val50, que dá um quadro predominantemente neurológico, e ela é dos portugueses, o berço dela é em Portugal, numa cidade que foi chamada Póvoa de Varzim, né, que foi onde nasceu, nasceu até um personagem famoso, que é o S. de Queiroz, né, que a Pfizer vai até acentuar essa questão. Dizem que tinha doença, né? Que provavelmente tinha doença, morreu sem ter identificação. sem o diagnóstico, né, deixou um livro sem terminar, né, que até a Pfizer pediu a 3 pacientes com amiloidose que escrevesse o capítulo final do livro. E a outra mutação é a Val142, né, que antigamente chamada de Val122-ILI, né, que ela dá um quadro predominantemente cardiológico. Então, voltando para a Val50-METs, que é a mutação portuguesa que você me perguntou, então ela também afeta, também deposita no coração, né? Tem pacientes eu tenho um paciente com Val50-METs, né, que tem acometimento exclusivo no coração, mas muito mais frequentemente ela acomete o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autônomo, né? Ela deposita mais nesses locais, apesar de depositar em vários outros. Então, a gente chama a atenção dessa polineuropatia amiloidótica familiar, né? Porque vários membros são acometidos, porque há uma mutação genética, que é essa Val50-METs, e a manifestação clínica principal é de dores em extremidades, né? Dor, inicialmente o acometimento é mais sensitivo, mas no momento que a doença progride, passa a se ter também um acometimento motor, né, de diminuição de força muscular. E também tem o acometimento do sistema nervoso autônomo, então muitas vezes o paciente tem síncope, ele tem tonturas, a pressão arterial cai sem explicação de um momento para o outro, e ele pode até desmaiar, bater cabeça, tudo mais. Então, essa é a PAF, e os neurologistas é que cuidam desse acometimento, e os neurologistas estavam atuando muito antes dos cardiologistas se interessarem pela doença,
os neurologistas que dominavam, né? A gente tem neurologistas bem chaves aqui no país, como Wilson Marques, a Márcia Waddington, que são pessoas, a Márcia se dedicou a vida dela inteira a estudar a amiloidose, porque tem esse quadro, que é essa polineuropatia amiloidose familiar, que se confunde, às vezes, tem que fazer o diagnóstico diferencial com a polineuropatia do diabetes, né, a polineuropatia do Hansen, outras doenças que dão um quadro semelhante e que a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com a amiloidose. Então, os neurologistas que tratam essa doença, temos vários excelentes neurologistas que fazem essa parte muscular periférica. É até interessante a gente lembrar que tem um neurologista central que cuida do AVC, né, do derrame, e ele se dedica basicamente a isso, e temos uma subespecialidade que é a neurologia no neuromuscular, que vai cuidar de Guillain-Barré, da polineuropatia amiloidose E é familiar. muito requisitado em várias doenças raras, por sinal. É verdade. Uhum. Super obrigada, doutora, até por recuperar esse aspecto histórico que eu acho super interessante quando a gente tem uma doença rara e que a gente resgata a história dela, né? Assim, tantas pessoas já estudaram, tantas pessoas dedicaram suas vidas aí a entender um pouco, antes de existirem esses exames que a doutora Sandra falou aí, né, que tornam hoje tão mais fácil da gente identificar, os caras ficavam lá, lutando para chegar a um diagnóstico. Doutora Vera, literalmente fechando aí, eu queria fazer mais 2 perguntinhas e, infelizmente, encerrar esse papo maravilhoso, mas mais por conta do nosso horário mesmo. As amiloidoses costumam afetar pessoas acima dos 50 anos, como a gente já falou aqui. Eu gostaria de encaminhar 2 dúvidas, né, que foram repassadas por um cuidador de um paciente com a doença. As amiloidoses podem surgir em menores, em crianças? Pergunta 1. E quando se deve investigar uma forma hereditária da doença? Então, a amiloidose, assim, as doenças de depósito, elas precisam de tempo para se manifestarem. Então, assim, você falar que uma criança pode não ter amiloidose é complicado, porque a gente tem que lembrar que o corpo não é uma doença só. O corpo pode ter várias outras coisas que podem acelerar processos. Então, por exemplo, a gente está se defrontando hoje, depois da pandemia, todo mundo ganhou peso, porque comeu demais, estava ansioso, ficou nervoso, ganhou peso e a gente está com uma avalanche de diabéticos. Então, muitas vezes, o diabetes a polineuropatia, aquela queimação, aquela sensação de dor, de formigamento, principalmente queimação, que eles mais queixam, que tem até que deixar o pé descoberto para poder, que a sensação de que se estivesse pisando uma chapa quente, o diabético também pode ter. Então, assim, pode ser que uma criança possa vir a manifestar? Pode, mas assim, não é o habitual. O que a gente observa é que, geralmente, as manifestações são mais tardias. A doutora Edileide tem até um caso interessante que ela apresentou recentemente, de um paciente com 30 anos que abriu o quadro de amiloidose e com uma forma super grave de manifestação. Eu tenho um paciente que era jogador de futebol americano, que com 16 anos abriu o quadro de polineuropatia. A gente tem uma dificuldade, porque assim, ele tinha dores tão lacinantes que ele não resolveu com nenhum tipo de medicação, ele foi para a neuromodulação, colocou um chip na cabeça para poder controlar as dores, e ainda assim não controlava, e assim, tomando a medicação, as dores se tornaram suportáveis, mas elas existem. Então, assim, pode acontecer, mas não é o habitual. De maneira geral, o que a gente tem são manifestações mais tardias no envelhecimento, tá? E mesmo a forma cardíaca, de maneira geral, é mais tardia, mas assim, lá pelos seus 50, 60 anos é que a gente está vendo a maior parte dos casos. Mas aqui no Brasil a gente tem uma característica. Tem uma forma da amiloidose, a VAL 142, que a doutora Edileide falou, que o pezinho é na África. Então, assim, a gente tem uma miscigenação absurda no Brasil. Então, assim, a gente não sabe ainda se a gente, por causa disso, de questões outras genéticas e de miscigenação, a gente pode ter manifestações mais precoces. Mas, ainda assim, eu reforço, a gente não costuma investigar isso em crianças. As crianças, de maneira geral, não costumam aparecer com esse tipo de sintoma, mas a gente teria que estudar mais para poder bater o martelo e falar, olha, a criança tem ou não tem a doença. Perfeito.
última perguntinha antes de terminar, que eu não posso deixar de fazer. Doutora Edileide, uma pergunta da Paula aqui da Casa Hunter, tá? Cerca de 10 a 15% das pessoas afetadas por mieloma múltiplo desenvolvem amiloidose. Essa informação deve levar paciente com esse histórico a realizar algum exame de rotina ou investigação específica? Sabe, Ariadne, essa doença, mieloma múltiplo e amiloidose, elas são muito parecidas, né? No mieloma você tem uma maior intensidade, né, de produção dessas imunoglobulinas, que toda ela se prolifera excessivamente, uma intensidade maior do que na amiloidose. E alguns pacientes com mieloma podem ter amiloidose. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Pelas queixas, né? Se tiver algum acometimento cardiológico, por exemplo, então a gente vai investigar. Mas eu acho que, de certa forma, a gente sempre fazer um ecocardiograma. Eu sou fã do ecocardiograma, a Sandra sabe disso, que ele mostra um bom ecocardiograma, ele bem feito, ele vai nos dar dados muito simples, se está havendo acometimento cardiológico da doença. Mas é claro, a gente pode ter amiloidose em cadeias leves sem acometimento cardiológico, mas aí a paciente vai ter outras queixas, como essa polineuropatia, que a gente até falou da transretina. O paciente pode ter também, na amiloidose em cadeias leves, ele pode começar a ter dor, tonturas, incapacidade de ficar em pé e se sentir mal. Então, são sintomas que nos fazem pensar que ele pode estar tendo acometimento do depósito do coração pela amiloidose em cadeias leves. Mas, de rotina, é o hematologista que acompanha esses pacientes e ele vai sempre estar atento a esses sintomas. E o tratamento é praticamente o mesmo, Ariadne, porque até pensei assim, nossa, será que é tão importante a gente fazer o diagnóstico de amiloidose de cadeias leves, que ele é muito parecido. A gente está tratando o mieloma, a gente está tratando a amiloidose de cadeias leves automaticamente, né? E são muito parecidos os tratamentos, os esquemas de quimioterapia, o transplante de células autólogas. Então, tudo isso a gente já tá resolvendo, até mesmo sem fazer o diagnóstico, está no mesmo caminho. Perfeito. Caríssimos, eu tenho que encerrar esse encontro, por melhor que ele seja, mas eu queria só que cada um de vocês fizesse rapidamente uma consideração final e já de antemão já vou agradecendo. Quem começa? Quer começar, André? Vamos lá, muito obrigado, tá? Eu acho que é um tema extremamente importante. Eu tive 2 aulas aqui maravilhosas com as professoras, né? Fui aprendendo aqui também. Fico muito feliz de ter profissionais que entendem tanto do assunto e que estão dispostas a trocar e a ensinar, né? Para quem está começando a jornada aqui. Agradeço o espaço, né? Conte comigo sempre que precisar. E parabéns aí pelo encontro, né? Acho que foi um encontro importante, que abordou um tema extremamente relevante, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, André. Doutora Sandra? Eu gostaria de agradecer a Ariadne a possibilidade de poder falar sobre esse tema. Eu acho que é importante, quanto mais a gente falar, mais a gente vai despertar o interesse das pessoas pela doença. A gente está tentando sensibilizar não só a classe médica, mas assim, o atendimento multidisciplinar. André, você não sabe o quanto a gente precisa de você para cuidar da gente médica e dos nossos pacientes, você não está entendendo, assim. Não só o psicólogo, mas o fisioterapeuta, o nutricionista na amiloidose, eles fazem sarcopenias graves. Então, assim, o atendimento multidisciplinar é extremamente importante. Eu acho que a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho aqui, foi rápido, mas a gente pontuou algumas coisas que são importantes na amiloidose, e assim, parabenizar a Casa Hunter pela oportunidade de levar esse conhecimento às pessoas. Eu me ponho à disposição aqui em Brasília, a gente tem o nosso ambulatório de cardiopatias raras no hospital de base, então podem entrar em contato comigo aqui no hospital de base, e saibam que nós estamos, assim, eu, doutora Edileide, nós na cardiologia, a gente está aqui na labuta para poder sensibilizar nossos colegas, para que a gente pare de esquecer desse diagnóstico, que a gente comece a tratar mais rápido, mais precocemente vocês, para que vocês possam ter uma qualidade de vida boa, e que o fim da vida seja postergado lá para bem daqui uns muitos 100 anos, 200 anos, e sem dor, sem sofrimento, sem desmaio, sem hospital. É isso que a gente trabalha, para isso que a gente trabalha. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Doutora Edileide. Eu faço minhas palavras de Sandra, acho que ela falou muito bem, acho que a gente precisa muito conhecer a amiloidose, né? Cada vez conhecer, aprender mais
sobre ela. Eu acho que esse trabalho de divulgar a amiloidose virou quase uma meta na minha vida, assim, um sonho de que todo mundo conheça a amiloidose. Por quê? Porque se a gente não fizer o diagnóstico, a gente deixa de beneficiar nossos pacientes. Eu tenho certeza que no passado eu não fiz diagnóstico, deixei de diagnosticar muitos casos. Principalmente no caso da amiloidose em cadeias leves, a gente quase dá uma sentença de morte se a gente não fizer o diagnóstico e a gente não fizer o tratamento, os pacientes não vão bem. Então, a gente precisa conhecer, não pode se furtar a essa situação de fugir, não fazer o diagnóstico. E daí é tão bom aprender coisas novas, né? É tão bom você ir sentindo que cada dia você está fazendo uma coisa diferente, e a gente precisa pensar nos nossos pacientes que precisam que esse diagnóstico seja feito. Também agradeço bastante, Ariadne, eu quero realmente, essa é uma oportunidade muito boa da gente estar divulgando a amiloidose para todo mundo. Conheçam, façam o diagnóstico, ajudem os pacientes a ter uma qualidade de vida e uma sobrevida melhor. Nossa, eu é que agradeço, gente. Enfim, a gente chegou aí ao término desse encontro sobre amiloidoses. A gente agradece demais a Casa Hunter, e eu aqui, em nome da Casa Hunter, agradeço demais a você que está aí acompanhando a gente e que está dia a dia, ao longo de uma semana, aprendendo um pouco mais sobre esse grupo de doenças raras, tá? Fique de olho, não perca a programação e até a próxima.